nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 22 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo mais cedo do que normalmente eu gravo, justamente pelo motivo de que os eventos que aconteceram ontem foram muito dramáticos, né? Para quem estava dormindo, os Estados Unidos entrou nessa guerra, atacou as instalações nucleares do Irã, de Fordó, de Natanz e também de Isfahan. Ou seja, as 3 principais instalações nucleares do Irã. A única que não foi atingida foi Bushehr, que é um reator nuclear de eletricidade que está ativo e que poderia causar danos caso fosse atingido, né? Então todas as instalações nucleares do Irã que são para a produção de armas atômicas foram destruídas ontem pelos Estados Unidos. Isso é uma mudança significativa não apenas para o contexto dessa guerra, mas para a geopolítica mundial. A grande dúvida que fica agora é qual vai ser a consequência disso, né? Já houve ataques iranianos contra Israel agora ao longo do dia de hoje e são previstos mais ataques. Algumas pessoas estão dizendo que o Estreito de Hormuz vai ser fechado. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Hamilton, Não é Turguniev, Esse é Robô, Mastigador de Azulejo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E só para deixar claro, evidentemente eu vou fazer o vídeo da Ucrânia hoje. Eu só resolvi fazer o vídeo de Israel primeiro porque, evidentemente, os acontecimentos... Meu amigo, não é todo dia que os Estados Unidos começam uma guerra no Oriente Médio, né? Começou uma guerra no Oriente Médio, o Irã já declarou guerra aos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda não declarou guerra formalmente ao Irã, ao contrário, mandou uma mensagem dizendo que, olha só, vamos agora acabar, o que a gente queria fazer era acabar com o potencial atômico do Irã, já conseguimos, tá beleza, vamos fazer a paz agora. Como é que o Irã vai reagir a isso, eu não sei. E deixa eu deixar claro uma outra coisa. Eu fiz um vídeo sobre esse mesmo tema lá no Ancapsu, mas lá eu fiz um vídeo mais resumido e falando sobre as perspectivas, o que vai acontecer daqui para frente. Então esse vídeo aqui eu vou focar em detalhar mais os acontecimentos do último dia, né? Então, eu tenho feito diariamente vídeos aqui no Mundo em Revolução falando sobre o que está acontecendo. Eu não vou falar sobre eventos do dia anterior, porque você pode ver o meu vídeo do dia anterior, em que eu falo sobre os últimos acontecimentos. Inclusive, no último vídeo que eu fiz aqui, eu falei sobre os bombardeios B-2 saindo lá dos Estados Unidos, indo em direção ao Oriente Médio, provavelmente para um ataque, né? Chegaram antes do que todo mundo imaginava. Eles foram aparentemente direto, não pararam em lugar nenhum. Muita gente acreditou que eles fossem parar em Guam, ou em Diego Garcia, ou no Havaí, e não pararam em lugar nenhum, foram diretos, fizeram os ataques lá, já estão voltando para casa, ou já chegaram em casa provavelmente a essa hora, né? Bom, vamos falar então sobre esses assuntos, mas eu vou começar, ao invés de começar falando sobre como foi atingido Israel aqui, porque infelizmente teve ataques em Israel, eu vou começar falando sobre a situação no Irã, que foi o caso mais crítico, né? Então a gente tem aqui informações de ataques contra Fordó, que é nessa região aqui, contra Isfahan e contra Natanz também, são os 3 principais sites aqui, né? Acho que Natanz é aqui e aqui é Fordó. Aqui é Fordó, próximo de Qom, e a gente tem Isfahan aqui também, e são os 3 sites principais militares iranianos, né, que são ligados à produção de bomba atômica, né. Havia a usina nuclear de Arak, que foi atingida por Israel alguns dias atrás, a gente falou sobre isso, mas lembra, Arak não estava operacional. O quarto local nuclear do Irã é Bushehr, é essa cidade aqui, onde tem um reator atômico aqui, um reator de produção de energia elétrica. Esse não foi alvejado, porque esse, se for alvejado, causaria vazamento de radiação e poderia ter problemas, né? Veja, em Natanz e Isfahan, como são instalações nucleares que estão próximo da superfície, é esperado alguma contaminação no local, mas nada muito longe, já foram destruídas, a IAEA já detectou radiação no local e não tem nenhum problema. Em Fordó, como é muito profunda, não identificaram nenhum vazamento radioativo, o que é uma coisa positiva, ou seja, a coisa explodiu lá debaixo da terra e ficou do lado de baixo da terra. Excelente notícia isso daí, né?
Bom, Estados Unidos entrou na guerra contra o Irã. É realmente uma notícia que não é todo dia que você tem esse tipo de notícia. O mundo mudou de ontem para hoje. Se você estava dormindo, saiba que o mundo mudou. As consequências disso vão ser muito grandes do ponto de vista geopolítico. Os inimigos dos Estados Unidos, está todo mundo com um cozinho na mão, inclusive o senhor Alexandre de Moraes e o Lula. Lógico, vão dizer que está horrível e coisa e tal, mas eu vou falar, como eu disse, eu vou falar sobre as consequências geopolíticas do que aconteceu ontem lá no canal Ancapsu. Vou deixar o link do vídeo do Ancapsu aqui para quem quiser falar ali, né? Uma das coisas que chamou atenção nesse ataque americano é Operação Martelo da Meia-Noite, é o nome da operação americana. Midnight Hammer. Midnight Hammer é o nome da operação americana, Martelo da Meia-Noite, e a gente só ficou sabendo quando o Trump tuitou. Isso é uma coisa impressionante, tá? Ou seja, a capacidade de OPSEC que os Estados Unidos demonstrou, né? Porque a gente estava falando no vídeo anterior, inclusive, como é que estava estranho isso, porque estava todo mundo acompanhando os B-2, todo mundo vendo lá no Flight Radar, os B-2 estão andando, passaram pelo Havaí, abasteceram no Havaí, estão indo para Guam, não sei o que lá, e coisa e tal, todo mundo acompanhando os aviõezinhos ali, né? E todo mundo assim, pô, caramba, isso é um problema, né? Porque o Irã está vendo isso também e certamente pode tomar medidas para evitar alguma coisa, para tentar atingir esses bombardeios e coisa e tal. Mas a verdade é que logo depois do abastecimento no Havaí, os B-2 desligaram os transponders, foi tudo desligado, tanto dos petroleiros, dos tanques, né, os aviões tanques e também dos B-2, foi tudo desligado, então a gente não teve mais informação. Ao invés de ir para Guam, eles foram direto para o Irã e fizeram o ataque, onde foram várias horas no ar, porque realmente os pilotos devem ter passado uma missão difícil, né? Enfim, o Trump então tweetou sem ninguém saber, ninguém tinha nenhuma informação, a gente estava ao vivo acompanhando as coisas lá no canal Ancapsu, depois fomos para o canal Mundo e Revolução, teve 2 lives grandes ontem, e no canal Ancapsu a gente falou sobre a suspeita de que houve um ataque em solo de soldados israelenses contra Furdal, e isso foi confirmado pelo governador de Qom. O governador de Qom informou que tiveram 4 guardas da instalação de Furdal que foram mortos ontem em ataques por terra. Então houve infiltração israelense ali. Qual foi o propósito disso? O que Israel quis fazer ali? Será que foi para verificar se realmente conseguiu atingir, instalar uma câmera? Enfim, a gente não sabe exatamente o que Israel foi fazer ali, mas eles colocaram gente em terra, mataram soldados que estavam na guarda ali de Furdal. O ataque foi 2h30 da madrugada, né? Por volta de 9 da noite aqui no Brasil, 2h30 da madrugada no horário lá do Irã. Então os soldados israelenses fizeram alguma coisa em solo lá, tá? Isso não foi mentira, isso foi confirmado depois. Não foi um ataque como a gente imaginava deles entrarem lá e explodirem a coisa toda, mas provavelmente foi alguma verificação que eles fizeram ali na região para o ataque americano, né? Então a gente só ficou sabendo do que aconteceu mesmo depois que o Trump tuitou, né? E ele falou aqui que completamos um ataque com muito sucesso nos locais nucleares do Irã, Fordol, Natanz e Isfahan. São os 3 principais sites para enriquecimento de urânio para a bomba atômica, como eu falei. O 4º site é Bushehr, que é só produção de energia elétrica. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano e foram lançados um monte de bombas no site principal, que é Fordo, e os aviões já estão de segurança, vindo para casa, parabéns a todo mundo, não sei o que lá, e agora é hora da paz, disse o Trump, né? Então, esse foi o comunicado. Aí que a gente ficou sabendo disso daqui, e aí entramos ao vivo aqui no Mundo em Revolução. Aí foi uma coisa muita tensão, né? Porque logo em seguida o site Trump Social caiu completamente, não funcionava mais. Mas eu falei pro pessoal, ele tá intermitente. Por que isso? É porque certamente estão milhares de pessoas indo no Trump Social para ver essa mensagem do Trump, para confirmar que é a mensagem do Trump mesmo, e por isso o Trump Social, por alguns momentos, não aguentou. Depois ele voltou, tá? Tá funcionando normalmente agora, né? Bom, depois, às 10 da noite, 11 da noite aqui no horário de Brasília, o Trump fez uma declaração lá na Casa Branca, em que basicamente ele repetiu o que tinha dito aqui, não deu nenhuma novidade sobre isso, falou que a única novidade que ele colocou é que tudo foi planejado em conjunto com Netanyahu. Então havia suspeita que poderia ser o Netanyahu contra o Trump, se adiantando ao Trump e coisa e tal. Não, nada disso se confirmou. Tudo que eles fizeram foi combinado dos dois lados. De qualquer forma, um ataque realmente com muito sucesso lá em Fordo, né? Aqui, ó, segundo estão dizendo aqui, foram 12 bombas MOP, né, as bombas GBU-57, aquelas bombas penetradoras que foram lançadas contra as Furdó.
segundo o pessoal está dizendo na CNN. Mas tem gente dizendo, o Pentágono confirmou agora que foram 14 MOPs lançados, então não foram meramente, como cada avião B-2 só consegue levar 2 bombas dessas, a gente tem a confirmação de que foram 7 aviões B-2. Então lembra que quando os aviões saíram lá dos Estados Unidos, algumas pessoas estavam falando em 4 aviões, outras em 2 aviões, outras em 6 aviões, e tinha gente falando de 10 aviões. E a confirmação que a gente tem agora é que eram 7 aviões, assim, pelo menos 7 que realizaram o ataque. Pode ser que tivessem mais indo também para fazer, caso desse algum problema, caso algum avião fosse derrubado, né, ele preenchesse isso daí, esse tipo de missão, tem que contar com isso, tem que ter redundância. Né? Então provavelmente foram mais de 7 aviões, mas 7 foram usados para lançar cada um 2 bombas GBU-57, um total de 14 bombas desse tipo foram usados, já está confirmado pelo Pentágono. 125 aviões militares americanos tomaram parte nesse ataque contra as instalações nucleares iranianas, né? Ou seja, é o maior ataque com B-2 feito em toda a história americana. É impressionante isso. É lógico que 125 aviões, a gente está falando dos B-2 propriamente dito, que foram, segundo, no mínimo 7, no máximo 10. Mas além disso, você tem os caças que vão em torno para evitar que alguém ataque os B-2. Você tem os aviões de reabastecimento, os aviões tanques que reabastecem esses aviões todos ao longo do caminho. Então, foram no total 125 aviões. É uma operação que, o Trump falou isso no discurso dele ontem, nenhum outro grupo militar no mundo consegue fazer esse tipo de coisa. E ele está correto, ninguém. Não tem para a Rússia, para a China, para nenhum outro conjunto militar no mundo consegue fazer uma operação com 125 aviões, sendo 7, no mínimo, bombardeiros estratégicos stealth, lançando essa quantidade de bombas ali. Então, essa é a história. Foi uma operação realmente gigantesca, né? A defesa antiaérea iraniana sequer percebeu que estava sendo atacada. Ou seja, isso mostra muito o quanto o equipamento ocidental é muito melhor que o equipamento russo, que é o equipamento usado pelo Irã para defesa. Né? Então as instalações antiaéreas do Irã sequer ficaram sabendo que estavam sendo atacadas até o momento que as bombas começaram a cair e destruir Fordol. Ou seja, nenhum tiro foi lançado contra os aviões americanos pela defesa antiaérea israelense. Né? Aqui, ó. Essa noite foi a primeira vez que os aviões B-2 Stealth foram colocados contra defesas antiaéreas modernas. Porque, em última análise, as defesas antiaéreas usadas pelo Irã são muito parecidas com os S-400 russos, né? Que é a defesa aérea russa. É o equipamento russo que é usado lá no Irã, né? E, em tese, dizem os russos que é o equipamento antiaéreo mais moderno do mundo. E eu já falei para vocês, eu tenho falado isso seguidamente lá nos vídeos que a gente faz diariamente aqui sobre a Ucrânia. O equipamento bélico russo é nada mais nada menos que uma piada, tá? É uma piada. Perde até para o equipamento soviético que a Ucrânia usa. Então, o que a gente vê é que o B-2, que é um bombardeio que tem 30 anos de idade, 30 anos de idade, mais de 30 anos de idade foi desenvolvido e ainda é muito mais avançado do que qualquer coisa que nossos inimigos consigam construir em 2025. Ou seja, mais uma vez aquilo que eu falo para o pessoal. O pessoal russete adora dizer que a Rússia está atacando a OTAN, que a Rússia está lutando contra a OTAN e contra os Estados Unidos e contra todo o Ocidente. Não, a Rússia está lutando contra a Ucrânia, está lutando e perdendo para a Ucrânia, apenas a Ucrânia, com um pouquinho de ajuda, assim, muito pouca ajuda do Ocidente que está chegando na Ucrânia. Se um dia a Rússia de fato lutar contra a OTAN, e eu falo isso aqui desde março de 2022, a gente vai saber que a Rússia está lutando contra a OTAN no dia que tiver soldados da OTAN tomando cafezinho na Praça Vermelha, porque vai ser isso que vai acontecer. No dia que a OTAN entrar nessa guerra, ou os Estados Unidos entrar nessa guerra, se a Rússia for realmente corajosa a ponto de fazer esse tipo de coisa, o que a gente vai ver vai ser um monte de soldados na primeira semana tomando cafezinho lá em Moscou, já com a Rússia totalmente destruída, como o Irã, diga-se de passagem, já está totalmente destruído. Né? A diferença tecnológica é simplesmente absurda, no final das contas. Né? O alvo principal foram as instalações de Fordol. A gente já mostrou aqui em alguns vídeos, mas eu acho que é bom levantar, que é justamente uma instalação que é bem no meio das montanhas aqui. Isso aqui é uma área muito alta, isso aqui é 5 mil metros de altitude, é alto pra caramba isso daqui. Você vê, tem várias entradas aqui para o complexo fica debaixo dessa montanha aqui, e justamente consiste num conjunto de centrífugas
para enriquecimento de urânio, né? Então, o urânio na natureza, ele tem 0 ponto alguma coisa por cento de urânio 235, que é o urânio explosivo. O urânio 238, ele também é radioativo, mas não é muito, então ele não serve para fazer bomba, não serve para muita coisa. Então, o segredo para você ter um urânio, assim, quando fala assim, vendeu urânio, entregou urânio, não quer dizer nada, porque o urânio normal que tem na natureza não serve para nada. A questão é o urânio enriquecido. E você tem que falar também a quantidade de enriquecimento. Se for enriquecido até 5%, é usado para usinas nucleares. Então aqui no Brasil a gente tem urânio a 5%, é o que é usado ali em Angra 2, Angra 1, né, a usina nuclear de Angra dos Reis, é usado urânio a 5%. É o que o Brasil tem. Isso é tranquilo. Você compra urânio a 5% em qualquer lugar do mundo, é tranquilo. Quer dizer, tranquilo assim, né? É relativamente fácil de comprar porque não tem capacidade explosiva. Para você fazer a bomba atômica, você precisa de urânio a 90%. Esse é o desafio. Você vai usando essas centrífugas aqui para aumentar a concentração do urânio 235 sobre o urânio 238, e aí no final você chega numa concentração muito alta, e aí isso, se você tiver 35 quilos de urânio 235, 90%, a coisa explode. Então como é que é uma bomba atômica? É muito simples, você pega um pedaço de 10 quilos e um pedaço de 25 quilos. Quando você junta, dá 35 quilos, que é a massa crítica. No que dá a massa crítica, a coisa explode. Então a bomba atômica, na verdade, é uma coisa muito simples em termos mecânicos, né? O segredo de você ter uma bomba atômica é você conseguir refinar o urânio, conseguir concentrar o urânio até 90%. Esse é que é o desafio no final das contas, né? E o Irã construiu essa instalação exatamente com esse objetivo. A prova principal disso é que se ele fosse enriquecer urânio só até 5%, que é para usinas nucleares, ele não precisava disso daqui. Para que ele vai esconder debaixo de uma montanha centrífugas e coisa e tal, se ele poderia fazer isso ao aberto? É muito mais barato. É muito mais simples, né? E as instalações de Natanz e Isfahan são exatamente isso, são instalações mais próximas da superfície, elas ainda são subterrâneas, mas relativamente próximas da superfície. Ser subterrâneo até faz sentido, porque é mais seguro, mas a 90 metros de profundidade é porque eles estavam querendo fazer coisa errada aqui, né? E bom, essas instalações então foram alvo do ataque americano. A gente tem aqui as imagens de alta resolução que saíram depois do ataque, você vê aqui 3 buracos aqui, e mais importante, você vê sinal de subsidência do solo, o solo afundou. O solo afundou quer dizer que alguma coisa que tinha lá embaixo não tem mais, né? Um buraco que tinha lá embaixo, a coisa abaixou. Isso daqui é esperado, tá? Quem imaginava uma grande cratera e coisa e tal, tá errado, isso aqui é o esperado, essa saidinha pequenininha mesmo. Tem a imagem aqui do... eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As expectativas de cratera que você forma conforme a profundidade da explosão e o tamanho da entrada, né? Então, normalmente você tem crateras desse tipo aqui, quando a explosão é próxima da superfície, né? À medida que ela vai sendo mais profunda, ela acaba gerando o que eles chamam de camuflete, que é a saída camuflada, só um buraquinho. A coisa explode tão lá embaixo que você só vê um buraquinho na superfície e nada muda, né? Isso é o tipo de ataque, é o tipo de cratera que você espera nesse ataque com as bombas GBU-57, e é exatamente o que você tem aqui, que são esses 3 buraquinhos aqui, 3 buraquinhos aqui. Lembrando que foram 14 bombas no total, então isso aqui atingiu seja lá o que for lá embaixo e acabou gerando essa explosão toda, né? Então uma coisa importante, ontem quando a gente estava ao vivo, né, a gente acompanhou isso tudo ao vivo ontem numa live aqui no canal Mundo e Revolução, né? Ficamos algumas horas aqui acompanhando essa coisa toda. Mas apareceram um monte de imagens de grandes explosões, que seria o ataque a Fordol, e eu mesmo apontei, isso aqui tá estranho ser Fordol, isso aqui, não parece ser não, é coisa e tal. E agora a gente tem a confirmação de que existem um total de 0 imagens do momento do ataque. Todas as imagens que você vê de explosão de Fordol são falsas, ou são imagens antigas, ou são imagens geradas por computador, ou nenhuma imagem existe, por enquanto, da explosão lá em Fordol. Qualquer imagem que te mostrar, isso aqui é Fordol explodindo, não é. A gente tem aqui ó, mais coisas interessantes aqui. Ó. Isso aqui é o antes e depois. Então você pode ver aqui como é que estava antes esse local aqui e depois, e dá para perceber que realmente a coisa aqui afundou. Eu vou tirar minha cabeça daqui para vocês verem aqui. Também tem o antes e depois aqui. O antes aqui, o depois aqui, dá para ver os buracos ali e realmente muita movimentação de terra, o que significa que as coisas explodiram lá embaixo. Isso é o mais importante nesse momento, né? Outra coisa interessante de você ver aqui é que os locais atingidos foram justamente locais
em que os iranianos construíram ventilação, tá? Olha que coisa curiosa. A gente estava falando ontem sobre uma piadinha que o pessoal fez ali, que o ataque contra Furdon, Furdon é muito protegido, mas tem um buraco de ventilação que, se for atingido direitinho, o pessoal fazendo a brincadeira com Star Wars, né? E também estão dizendo que com o Top Gun Maverick também tem essa mesma cena. Se o Top Gun Maverick tem essa cena, copiou de Star Wars, né? Porque é a mesma coisa, né? Um dreno de ventilação que você atinge e consegue atingir uma instalação subterrânea, né? De qualquer forma, olha que coisa, foi exatamente isso. Deixa eu tirar minha cabeça daqui de novo. Esses dois pontos aqui, ó, mostram a construção iraniana de drenos de ventilação que haviam nesse lugar. Então você sabe que eram os lugares mais frágeis mesmo. Evidentemente, os americanos aproveitaram esses lugares, que eram os mais frágeis, para atingir as centrífugas que estavam lá dentro. Lembra que a bomba GBU-57, ela tem uma capacidade de... Isso aqui são imagens antigas, tá? Imagem de 2009, quando eles estavam construindo essa instalação de Furdó. Então isso aqui mostra o momento da construção. Você vê que tem muita movimentação de terra, justamente porque esse ponto aqui tinha um duto de ventilação que chegava lá embaixo. E foi justamente ali que os americanos atingiram, porque era o ponto mais frágil, né? E o que acontece, né? As bombas GBU-57, elas entram até 60 metros de profundidade e a coisa toda está a 90 metros de profundidade. Então os Estados Unidos lançou várias bombas em cada buraquinho daqueles e, além disso, buscou os pontos mais fracos para justamente atingir essa instalação lá, né? A indicação que nós temos é que foi um sucesso completo, e, ou seja, mostra que foi uma coisa bem planejada, já tinha um planejamento muito grande disso, né? Então tá aqui, ó, tem mais uma imagem aqui, ó, que mostra os pontos de impacto que ficam exatamente sobre o hall hall em cascata, né, que é justamente o local onde tem as centrífugas, uma passando para a outra. Aqui tem a entrada para as instalações aqui. Então isso aqui ficou exatamente, o ataque foi bem sobre esse hall principal, e isso certamente foi destruído com esses ataques aqui todos, né? Aqui tem outra imagem aqui que mostra o abaixamento de terra e que mostra que isso está em cima do hall principal. Ah, mas é um abaixamento de terra pequenininho. Meu amigo, é o que você espera. Isso é uma montanha enorme pra caramba. No que destruiu as coisas todas ali embaixo, a terra só dá uma baixadinha assim, ó. Isso mostra que realmente a coisa foi destruída. A gente sabe que Israel confirmou que a instalação foi toda destruída. E lembra, haviam soldados israelenses em solo fazendo ações ali, tá? Então a gente sabe que eles tinham mais informação do que a gente tem agora. Bom, aqui a gente tem outra imagem que mostra os pontos de entrada aqui em mais detalhes. E a área que atingiu foi justamente aqui a área das centrífugas, né, como a gente mostrou. E uma outra curiosidade é os túneis, a entrada dos túneis foi coberta com terra. Olha só que coisa, lembra que Israel ventilou que, se fosse fazer um ataque contra Furdol, se os Estados Unidos não entrassem nesse ataque para Furdol, uma das possibilidades seria Israel fazer um ataque similar ao que eles fizeram lá no Líbano para destruir uma fábrica do Hezbollah de produção de mísseis, que era no subsolo também. Israel não tinha bombas bunkbuster suficientes para chegar nessa fábrica lá no Líbano. O que eles fizeram? Botaram equipes em helicópteros, fecharam um perímetro ali, desceram, destruíram a coisa toda, plantaram bombas em tudo, explodiram tudo, quer dizer, saíram primeiro, depois explodiram tudo, e destruíram essa instalação do Hezbollah no Líbano. Poderiam fazer uma coisa similar, né? Botava um monte de helicóptero, plantando um monte de soldados israelenses aqui. Como essa instalação ela fica no meio do nada lá no Irã, ela não tem muitos guardas, não tem muita proteção, Israel poderia ir lá e entrar e explodir a coisa por dentro. Então tá claro que o Irã tentou se proteger disso botando terra aqui na entrada, tampando as entradas todas aqui, mas isso não resolveu porque foi usada a bomba bunkbuster, né? Aqui, ó, tem mais instalações, mais imagens mostradas aqui dos ataques em coisas de alta resolução. Bom, a TV estatal iraniana disse que a instalação, não teve nada lá na instalação de Furdol, não teve nada de mudança, mas isso é esperado, tá? O Irã, é lógico, diria que não teve nada, que não acabou com nada, que a instalação sobreviveu. Isso é o que a gente pode esperar ver em termos de declaração do Irã, né? Bom, outra coisa curiosa, tá? O Irã também está dizendo que tirou todas as centrífugas e o material de lá. E aí estou mostrando essa imagem aqui, ó, com um monte de caminhões aqui, ó, um monte de caminhões. Mas se você reparar, esses caminhões não são caminhões de transporte de urânio, não são caminhões
coisa. Isso daqui é o contrário, tá? O que está mais claro aqui, assim, pode ser que eles tenham tirado o urânio que estava lá dentro antes, pode ser, mas isso não faz diferença, porque o urânio que eles têm está em 60%, não chegou em 90% ainda, e eles não têm agora como fazer mais enriquecimento desse urânio, então isso não faz diferença, né? O importante eram as centrífugas, e para tirar as centrífugas é muito mais complicado, né? Então, essas centrífugas, elas giram muito rápido, e então elas têm que ter uma base no solo muito poderosa, não dá para você, não é um negócio que você, desmonta aí, vamos levar aqui, bota no caminhão aqui, vamos levar. Não é fácil assim para tirar, dificilmente o Irã tenha conseguido tirar essas centrífugas de lá, então ele pode ter tirado o urânio que estava enriquecido lá, pode ser que tenham tirado, mas mais do que isso não tiraram. E uma possibilidade é que esses caminhões estivessem vindo aqui para fazer a mudança. O Irã sabia que iam atacar Fordó, então fizeram a mudança, tiraram, sei lá, móveis, planos, coisas que tinham ali, tudo que pudesse ser movido, tiraram, fizeram a mudança de Fordó, tiraram tudo lá. As centrífugas não dá para tirar, porque é um local fechado, é um local fixo, né? Agora, uma outra hipótese para isso daqui que saiu agora é justamente que eles estavam fazendo, esses caminhões foram usados, na verdade, para tampar. Aqui, ó, tá aqui os caminhões, ó, usaram para tampar as entradas de Fordó. E de fato, se você olhar aqui, ó, no momento que esses caminhões estão entrando aqui, são caminhões basculantes. Não tem terra aqui nas entradas, aqui, ó, tá vendo as entradas aqui, ó? Não tem terra aqui, ó. E, ou seja, esses caminhões provavelmente estavam levando terra para aterrar isso daqui. Eles não estavam tirando nada, eles estavam tentando fechar as entradas para evitar que israelenses entrassem lá e fizessem um ataque contra Fordó, né? Então essa foi a estratégia do Irã. Dá para ver que claramente esses caminhõezinhos mesmo jogando terra aqui na entrada de Fordó para tentar impedir que Israel infiltrasse soldados e explodisse isso por dentro. Não foi necessário, com o ataque americano foi explodida a coisa por dentro mesmo, né? Bom, além dos ataques em Fordó era o ponto central, porque era o ponto mais complicado de se atacar, era a instalação iraniana mais avançada, começou a ser construída na década de 90, em 2009 já estava quase pronta e começou a operar em 2012, então já é uma coisa que vem há muito tempo atrás, né? Mas além disso, também os americanos atingiram Isfahan e Natanz, tá? Natanz e Isfahan são instalações que são mais próximas da superfície. Israel já tinha destruído cerca de 75% dessas instalações. Os Estados Unidos fez só aquele acabamento final ali, para dar aquela polida final, para acabar com tudo ali, entendeu? Então, usaram para isso 30 mísseis Tomahawk lançados a partir de submarinos, né? São submarinos americanos, estavam aqui próximos ao Irã, lançaram esses mísseis Tomahawk, 30 mísseis para essas instalações em Natanz e Isfahan, que também foram zeradas, né? Então tá aqui, foram as 3 instalações. Israel já vem atacando o Irã há vários dias, então você vê aqui ataques israelenses, aqui são esses pontinhos cinzas, e ontem foram os ataques americanos. Fordó, que é o principal local, o local mais crítico, tá? Natanz, que é o maior local de enriquecimento de urânio de Israel, mas como é relativamente próximo da superfície, é mais fácil de atacar. E Isfahan, que é o mais antigo deles, onde o Irã começou o seu programa nuclear. E eles dizem aqui ó, que o combustível nuclear próximo de virar uma bomba está armazenado em Isfahan, que também foi limada pelos americanos ontem. Então, provavelmente, o urânio que havia aqui em Fordó foi mandado para Isfahan e foi eliminado do mesmo jeito ontem, tá? Bom, o pessoal está falando aqui sobre o que aconteceu ontem. Além do discurso do Trump, teve o discurso do Netanyahu. Ambos falaram sobre paz pela força e a parceria entre Israel e Estados Unidos. E pronto, excelente isso daqui, né? Bom, a gente vai falar mais sobre os ataques iranianos contra Israel adiante. O Irã está dizendo que vai atacar as bases americanas no Oriente Médio, é uma possibilidade, eu não creio que tenha muita coisa nisso daqui. A ONU já está reclamando, o que é esperado, os jornais brasileiros já estão todos reclamando, o que é esperado também. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de novidade aqui, se tem mais alguma coisa falando. Acho que não tem nenhuma novidade aqui. Assim, só uma coisa importante, as próximas 48 horas são preocupantes, segundo a administração Trump, ou seja, se o Irã for retaliar os Estados Unidos, vai retaliar nas próximas 48 horas. Já foi mandada a mensagem de alerta para todas as bases americanas que tem ali no Oriente Médio, tem um monte de bases americanas no Oriente Médio, pode ser que aconteça algum ataque desse tipo, né?
Bom, vendo aqui, esse aqui é o vídeo de Natanz, tá? Natanz é filmado por canais de oposição iranianos. A qualidade não está muito boa, o que dá para ver é um monte de fumaça saindo de Natanz. Então, aparentemente, Natanz também foi para o saco. E essa daqui é Isfahan, mas isso aqui é Isfahan, o ataque depois, o ataque israelense, tá? A gente não tem imagens ainda depois do ataque americano, mas dá para ver que o site já estava totalmente destruído depois do ataque israelense. O site mais antigo do Irã, então é o menos protegido, mais fácil de atingir com artilharia, com jato simples, né? Então Israel já tinha praticamente destruído tudo aqui, mas os americanos fizeram mais, né? Bom, o Pete Hegseth falou que isso não é algo da administração anterior, nossa administração é diferente. O presidente Trump disse não para bombas atômicas e ele buscou a paz com o Irã, e o Irã deveria ter escolhido o caminho da paz. Isso aí nós concordamos. Isso não é um fim da linha, foi focado na missão, nas capacidades nucleares do Irã. Não temos interesse em mudança de regime. Isso foi um ataque de precisão. Ou seja, com isso o Trump está dizendo que aceita negociar com o Ayatollah Khamenei para um acordo de paz. Se o Ayatollah quiser parar tudo agora e ficar em paz, beleza. O que a gente queria era destruir a instalação nuclear do Irã, né? Isso daí eu entendo o que eles estão falando, mas eu acho pouco provável que aconteça por um motivo muito simples. Se o Khamenei fizer paz com os Estados Unidos agora, ele vai parecer fraco e vai cair. Ele está com o exato mesmo problema que o Putin. Já perdeu a guerra, não tem mais como ganhar a guerra, mas se ele retroceder agora, se ele demonstrar fraqueza, ou seja, a preocupação desses líderes não é mais com perder a guerra, eles já perderam a guerra. É que se eles voltarem atrás, eles perdem o poder deles dentro do país deles. Então, tanto o Putin está nessa situação quanto o Khamenei. Portanto, eu não acredito que o Irã vá recuar. Ao contrário, vai continuar ameaçando, vai continuar fazendo coisas, vai tentar atingir as bases militares americanas, vai tentar fechar o Estreito de Hormuz. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu falei mais sobre isso também no vídeo lá do Ancapsu. Mas a verdade é que não tem mais nada que eles possam fazer. O Irã está destruído, né? Aqui, ó. Israel fez mais ataques hoje, né? A gente vai ver daqui a pouco que o Irã lançou ataques contra Israel como retaliação na manhã de hoje, e Israel na tarde de hoje já fez mais um monte de ataques. Isso daqui é um ataque em Yazd, uma base de mísseis iranianos em Yazd. Como vocês podem ver aqui, é uma explosão muito grande, e essas chamas, essa fumaça laranja, isso é combustível de foguete, de míssil. Então, ou seja, esse ataque aqui, isso aqui não é ataque nuclear, tá? Isso aqui é ataque em combustível de foguete, ou seja, Israel atingiu algum lançador de foguete, alguma base que estava armazenando foguetes ou mísseis contra Israel. Enfim, Israel fez um grande ataque aqui, essa fumaça laranja é típica disso, né? Aqui é o local em Yazd que foi atingido. Essa base aqui, ó, também é uma base enterrada aqui, mas aqui não é uma base nuclear, por isso que ela não foi atingida pelos Estados Unidos, é uma base para mísseis balísticos iranianos, e Israel destruiu aqui essa parte dessa base, justamente, provavelmente, os mísseis que seriam usados contra Israel, os lançadores que seriam usados contra Israel. Também teve um ataque israelense contra as bases em Bushehr e Damband. Outros ataques aqui, tem mais imagens aqui de ataques israelenses contra essas bases, né? Bushehr, como vocês sabem, é onde tem o reator nuclear do Irã, é no litoral aqui, mas o que foi atacado não foi o reator nuclear, foi a base militar que tem aqui no aeroporto de Bushehr, nesse ponto aqui que foi atingido por Israel, né? E teve também mais outros ataques no centro do Irã, ou seja, Israel está fazendo mais uma grande leva de ataques no Irã hoje em dia. Israel tem controle completo, tem domínio total do espaço aéreo iraniano, faz o que quer, está destruindo todas as coisas, vai jogar o exército iraniano décadas para trás. O programa nuclear iraniano pode ser começado? Pode ser recomeçado. Vai recomeçar do ponto que estava em 1990, né? Ou seja, vai ter que refazer tudo de novo, pelo menos uns 20 anos de paz a gente vai ter aí. Muito embora eu ache que isso vai acabar com a mudança de regime, né? Como eu falei, o objetivo americano não é a mudança de regime lá no Irã, mas o Ayatollah não tem alternativa, não vai fazer paz, vai querer continuar atacando, e aí nessa situação os Estados Unidos já falaram que vão retaliar, e a única saída disso é o Irã totalmente destruído com o regime caindo, né? Infelizmente, essa é uma armadilha disso daí. Bom, falando um pouco sobre Israel em si, tá? É lógico, continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza,
Teve corpos de reféns libertados aqui, tá? Israel conseguiu recuperar o corpo de 3 reféns que estavam na faixa de Gaza, então continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza. Também aqui no sul do Líbano, mais um monte de coisa, mas a gente tem tanta coisa para falar aqui que eu não vou poder falar muito sobre a faixa de Gaza, a gente fala isso no próximo dia com mais detalhes sobre isso, né? Bom, tivemos 2 grandes levas de foguetes iranianos contra Israel de ontem para hoje, uma focando aqui no centro de Israel, outra, foram 22 mísseis essa daqui, outra menor com 3 mísseis contra o norte de Israel aqui. Infelizmente, alguns desses mísseis conseguiram atingir alvos civis, um crime de guerra absurdo do Irã. Isso daqui é um local totalmente civil lá em Tel Aviv que foi atingido. Dá para ver aqui uma grande destruição, prédios civis, né? Mais uma vez, o total deu quase 30 mísseis, mas a maior parte deles foi derrubado pela defesa antiaérea israelense, mas como vocês sabem, defesa antiaérea nunca é 100% efetiva, infelizmente. É muito importante, os israelenses já estão acostumados com isso, é muito importante no momento que soa o alarme, eles irem para o bunker, irem para o quarto protegido e com isso evitarem problemas, né? E aí, nesse caso aqui, você vê, teve muita coisa destruída aqui, mas não teve nenhum morto. Teve 10 pessoas, alguns falam em 11 pessoas feridas, né? É por isso, Eliane Cantanhede, é por isso que morre pouca gente em Israel, tá? Eu sei que você falou essa frase querendo dizer que, torcendo para morrer, mas, ai, como é que não morre esses judeus, né? Eu sei que você pensou desse jeito, todo antissemita pensa igual, por mais que se disfarce de antisionista e coisa e tal, tava doido para morrer mais judeu, não é isso, ô Cantanhede? Eu sei como é que vocês pensam. O fato é que Israel investe em segurança dos seus cidadãos, investe em treinamento e coisa e tal, o que o Irã não faz, o que os gazanos não fazem lá na faixa de Gaza, não se preocupam com a segurança do próprio povo, e é por isso que acabam morrendo muito mais gazanos do que israelenses nessa história. E a mentira dos gazanos também, né? O pessoal gazano também fala muita mentira de dizer que morreram não sei quantas coisas. Quando você vai comparar as listas com os nomes das pessoas, é sempre muito menos do que eles dizem, né? Bom, mas de qualquer forma, isso daqui não deixa de ser um ataque muito cruel contra Israel, uma destruição muito grande aqui de várias cidades, por isso que motivou o ataque israelense que destruiu mais instalações lá no Irã, né? E repara como é que Israel, por mais que tenha sido atingido em áreas civis, acaba retaliando contra áreas militares, né? Então aqui, ó, esse aqui foi centro de Tel Aviv, área residencial. Isso é outra coisa, né? No final das contas, isso aqui é uma estratégia burra, né? O Putin usa muito isso também contra a Ucrânia, de atingir áreas civis em Kiev, coisa e tal, prédios residenciais. Isso do ponto de vista militar, isso é uma burrice, porque não faz mudança nenhuma. Você perde um míssil que custa dinheiro e não traz mudança do ponto de vista militar nenhum, né? Então, felizmente, uma burrice, mas de novo, esses regimes já sabem que perderam a guerra, fazem isso para tentar mostrar força para o próprio povo e se manter no poder, nada além disso. É o caso do Ayatollah, tanto quanto é o caso do Putin, né? Aqui teve o ataque em Haifa também, e preliminarmente diz 10 pessoas foram feridas. Felizmente não tem ninguém em risco, não teve mortos, né? 11 pessoas no total, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as tentativas de paz, mas isso aqui agora ficou tudo desatualizado depois do ataque, né? Não tem nem o que usar disso daqui. Bom, o lado positivo, as Russettes estão chateadas pra caramba, as Russettes estão arrancando as calcinhas pela cabeça, né? É o que eu falo pra vocês. Isso daqui, Russettes e Iranetes, porque é a mesma turma. Você pode ver, o pessoal que ficava do lado da Rússia, que fala, não, que a Ucrânia já acabou, é o mesmo pessoal que agora tá chorando pelo Irã e tá dizendo que Israel acabou, que Israel tá destruída, né? A gente falou no vídeo de ontem, né, do MacGregor, né, que é um, entre aspas, especialista militar, que tem falado, não, porque a Ucrânia está acabada, e agora está falando, não, que Israel está acabado, que 1/3 de Tel Aviv já acabou e coisa e tal, que não tem nenhuma evidência disso, né? A outra figura é o Jackson Hinkle, que é um propagandista de aluguel, qualquer um pode contratar ele, mas ele gosta desse pessoal terrorista mesmo lá do Oriente Médio. Ele era russete pra caramba, apoiava a Rússia, chegou a ter uma noiva russa, cara. Olha só que coisa. O Putin chegou a investir nele, a providenciar uma noiva russa para ele. O cara não deu conta do recado, depois se separaram e agora ele vai arrumar uma noiva dos Houthis, né? Ou então aqui, ó, ele tá xingando aqui os zionistas e não sei o que lá. O que aconteceu? Israel não vai levar os Estados Unidos a uma guerra. Não, eles estavam mentindo. O Trump destruiu a presidência dele, estou com o Irã e coisa e tal.
Pode esperar isso. O pessoal de esquerda vai falar exatamente isso. Aqui, ó, a imprensa americana está chateadíssima porque Trump não compartilhou com eles informações desse ataque. Ora, bolas. É lógico que não, né? O ataque era para ser secreto, né? Vazou coisa demais pela internet ainda. O ataque teve um OPSEC muito bom, ninguém ficou sabendo de nada, então a imprensa americana está reclamando disso, mas é a maneira correta de se fazer esse ataque, né? Bom, possíveis retaliações. Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre os desdobramentos geopolíticos disso lá no meu vídeo do Ancapso. Mas, só para dar uma pincelada para vocês aqui, os Estados Unidos, o Trump publicou um tweet aqui falando que qualquer retaliação contra os Estados Unidos do Irã vai causar um ataque ainda maior do que dessa noite, e o Trump pode fazer isso, até porque essa logística toda dos B2 e coisa e tal era para atacar Furdal já foi resolvido. Agora, para atacar outras instalações no Irã, meu amigo, o Irã está aberto, meu amigo, está ali de 4 com uma coisa aberta para o céu, né? Israel coloca jatos o quanto quiser, ataca o que quiser. Os Estados Unidos está com um monte de porta-aviões ali, já tem 2 porta-aviões perto do Irã, tem um terceiro chegando ali no Mediterrâneo. É só ir com os jatinhos, meu amigo, festa, destrói tudo de instalação militar do Irã, joga o exército iraniano para a época da Pérsia, para a época de Alexandre o Grande, né? Destrói tudo lá, né? Isso é uma preocupação, tá? Como eu falei, os Estados Unidos temem que nas próximas 48 horas pode acontecer um ataque contra as bases americanas do Oriente Médio. Como vocês podem ver, tem muita base americana no Oriente Médio, tá? Tem várias aqui no Irã, que seriam as mais prováveis de ataque, mas tem também no Kuwait, no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, em Omã, no Egito, na Turquia, na Síria. Tem base americana aqui para tudo quanto é lado, tá? Todas as bases estão em prontidão, tanto bases aéreas, aqui você vê que tem aviãozinho, é base aérea, âncorazinha é base naval, e tem mais umas bases de logística, que são esses caminhõezinhos aqui, são bases de logísticas terrestre, que podem ter tropas também aqui. Então, estão todas em prontidão para o caso de ataques iranianos contra essas bases, né? E o Trump já falou que se o Irã resolver atacar, que vai ter mais, né? Eu acho que vai continuar isso daqui, tá? Como eu falei para vocês, a questão do Ayatollah Khamenei a essa altura não é nem ganhar a guerra de Israel e dos Estados Unidos, ele sabe que já perdeu essa guerra. É tentar esticar essa guerra, porque pelo menos ele continua vivo nesse meio tempo, né? No momento que ele perder força lá no Irã, não vai ser, a preocupação dele não é nem os Estados Unidos matar ele, ou Israel matar ele, é o próprio povo do Irã matar ele, porque vai achar que é um líder fraco que perdeu a guerra e vai acabar matando ele, né? Então essa é a preocupação. É dele e do Putin também, o Putin tem o mesmo dilema, né? Outra coisa, o governo britânico já avisou que se as bases americanas forem atacadas, ele vai tomar ação porque ele é um aliado da OTAN. Ou seja, a gente pode ver, caso o Irã ataque as bases dos Estados Unidos, a OTAN entrando em ação. Ou seja, os Estados Unidos chamando o artigo 5º da OTAN e a OTAN toda entrando em ação contra o Irã, o que não vai fazer bem para a saúde do Irã, né? Outra fonte de preocupação é o Estreito de Hormuz. Isso é uma fonte de preocupação para a gente aqui no Brasil também. 40% da produção de petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Vários países aqui, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, tudo passa por esse estreito aqui e há indicações de que o Irã pretende fechar esse estreito, né? Se isso acontecer, a gente tem informações aqui, ó. Múltiplos navios iranianos estão se movendo em direção ao Estreito de Hormuz. Então são navios que não são militares, a frota militar iraniana teria sido destruída já por Israel, mas tem outros navios indo aqui, pode ser que o Irã esteja planejando fechar o Estreito de Hormuz aqui. Além disso, a gente tem muito jamming de GPS, ou seja, embaralhamento de sinais na região ali. O Irã certamente ativou isso, os petroleiros que estão passando ali pela região têm que tomar cuidado, porque o GPS pode estar maluco, né? Enfim, parece que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã está ameaçando fechar o estreito em algumas horas. Então a gente pode ver o estreito fechado ainda hoje aqui, né? Isso, o impacto disso, por enquanto continua, tá? Isso aqui é ao vivo, a gente está vendo aqui ao vivo essa passagem de navios aqui. Então os navios continuam passando aqui, não tem nenhuma interrupção por enquanto. Se fecharem esse estreito, o preço do petróleo vai subir bastante no mundo todo, a gasolina vai subir no Brasil, é inevitável isso daqui. Um lado que vai afetar muito aqui no Brasil é a popularidade do Lula, né? Nenhum presidente escapa
popularidade de nenhum presidente escapa ao aumento do preço de gasolina, né? Vamos ver o que vai acontecer em termos disso daqui. Por enquanto, o Estreito de Hormuz não está fechado, mas há sim a possibilidade de ser fechado nas próximas horas. Vamos aguardar isso daqui, qualquer coisa eu falo no próximo vídeo, né? Bom, a choradeira da esquerda era esperada, né? Mas por enquanto só choradeira. E uma coisa que chama muita atenção é que, embora a ONU está falando aqui, não, porque os Estados Unidos atacou com o Irã, que pena, tadinho do Irã, o Irã está pedindo a paz. Aqui o G1, líderes mundiais reagem ao bombardeio dos Estados Unidos contra as instalações do Irã. Não, não pode Estados Unidos. Mas uma coisa que chama muita atenção, um monte de países, inclusive os países dos BRICS, falaram que tá errado, não sei o que lá, mas ninguém moveu uma palha para ajudar o Irã. Até a Rússia, que é o aliado próximo do Irã, que recentemente assinou um tratado de ajuda mútua militar entre Irã, até a Rússia falou, isso, ó, horrível, muito ruim Estados Unidos, não gostei do seu ataque, mas não moveu uma palha para ajudar o Irã. E não vai mover. Não tem essa. Por quê? Porque o Oriente Médio está satisfeito com isso. O Oriente Médio não queria, os países do Oriente Médio não queriam o Irã com bombas nucleares. Então não moveu e não vão mover nada. Só os idiotas da esquerda, o Lula e os coleguinhas dele, que estão achando que é uma injustiça. Os líderes, muitos líderes estão criticando os Estados Unidos e coisa e tal, ali no Oriente Médio, até por uma questão de satisfazer o próprio povo, né, os muçulmanos ali. Mas em privado, internamente, está todo mundo comemorando que o Irã não é mais uma ameaça ao Oriente Médio, né? Aqui, ó, mais choradeira aqui. Israel e os Estados Unidos podem explodir o mundo e matar bilhões. O Irã não. Tadinho do Irã, o Irã tinha só uma bombinha, cara. Eu vou te falar um negócio, cara. Esse pessoal, tá todo mundo com o cu na mão, meu amigo, porque tava o quê? Achando que eu peitar os Estados Unidos? Não, porque vamos peitar os Estados Unidos, que o Brasil não vai aceitar uma interferência americana no judiciário brasileiro, que se punirem o Xandão que a gente vai entrar em guerra e não sei o que lá. A gente tá tendo que trocar a fralda do Lula a cada meia hora, lá o fraldão geriátrico do Lula tá tendo que trocar a cada meia hora, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. Enfim, aqui a Rússia falando aqui, o Medvedev. Um número de países pode suprir o Irã com suas próprias bombas nucleares e coisa e tal, com a Rússia, tá falando da Rússia e da China e coisa. Não vão. O Paquistão também poderia. Não vão fazer isso, eles não são malucos. Os países querem continuar existindo. Uma demonstração de força grande dessa dos Estados Unidos demonstrou que qualquer país que faça alguma coisa, algum gesto contra os Estados Unidos vai perder rápido. Então, é o que eu falo. Isso vai, inclusive, afetar a guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? Porque, de novo, essa demonstração de força tão grande do Ocidente, o Putin também tá com o cozinho dele na mão, meu amigo. Então, não passa nem Wi-Fi, meu amigo. Aqui, ó, a Rússia, a máquina de propaganda russa. Restaurar as instalações associadas com o programa lá em Natanz vai levar não apenas anos, mas décadas. Depois disso, o Irã é essencialmente perdedor. Perdeu tudo que ele construiu desde 1995 com a nossa ajuda. Ou seja, ele está dizendo aqui que a Rússia ajudou o Irã com essas instalações nucleares e acabou tudo. Voltou décadas no passado. Isso aqui está correto. Bom, esse vídeo está ficando muito longo. Eu ia falar sobre as declarações do pessoal mostrando como o mundo está melhor agora. O Irã agora tem menos capacidade de atingir as coisas, né? O Irã é o grande responsável por ataques terroristas e não é de hoje. Esse livro aqui, ó, The Forever War, o Ryan Macbeth, que é um outro analista militar, estava falando sobre isso, que ele estava lendo esse livro, fala sobre o terrorismo nos anos 80. E ele explica como praticamente todas as organizações terroristas no mundo inteiro, todas elas, são ligadas ao Irã. A única que não era ligada ao Irã era o IRA, no Exército de Liberação da Irlanda, né? Que acabou. Você sabe que acabou? Sabe por que acabou? Acabou porque eles eram patrocinados pelo Gaddafi na Líbia. O Gaddafi morreu, né? O regime da Líbia destruído, né? Foi destruído, morreu, aí sem o financiamento da Líbia, o IRA acabou sumindo. Os outros grupos terroristas do mundo inteiro contam com o Irã para a sua subsistência. Ou seja, se a gente tiver realmente destruído a capacidade do Irã de fazer guerra e conseguirmos mais do que isso, acabar com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e acabar com o regime iraniano, trocar o regime iraniano, a gente vai encarar um mundo de muito mais paz a partir daqui. E isso, inclusive, é economicamente muito importante, porque olha só a quantidade de bases americanas que tem aqui no Oriente Médio. Imagina quanto é que custa manter tudo isso, né? Se os Estados Unidos, sei lá, diminuir pela metade as bases, não precisa acabar com as bases no Oriente Médio, diminuir pela metade. Se você não tem mais uma ameaça terrorista tão grande quanto o Irã, você pode diminuir isso pela metade, né?
você vai ter um retorno financeiro muito maior. Isso pode resolver os problemas econômicos americanos no final das contas, né? Agora, eu aponto para vocês uma coisa, tem que tomar cuidado, porque quem está por trás do Irã é a Rússia. Então, atrás do Irã ainda tem a Rússia nessa história. O Irã é o pessoal que mexe com grupos terroristas. A Rússia faz muito mais apelo a grupos esquerdistas no mundo inteiro, propaganda, e a parte também de movimentos ambientalistas, que claramente prejudicam a raça humana, mas são patrocinados pela Rússia, né? Jornais e ONGs ambientalistas no mundo inteiro, né? Bom, um alerta que o pessoal fala aqui é sobre o possível aumento do terrorismo. Isso é um problema realmente. Pode ser que a gente veja ataques terroristas no Ocidente numa retaliação desesperada do Irã para mostrar força. Mas eu acho que não, tá? Por quê? Lembra quando aconteceu o ataque de 11 de setembro? 11 de setembro, depois do ataque de 11 de setembro, teve vários outros ataques. Na verdade, quando esses regimes terroristas demonstram força, eles incentivam os terroristas, as células terroristas ao longo do mundo, a fazerem ataques. Então, quando eles demonstram fraqueza, ao contrário, diminui os ataques terroristas. Depois que os Estados Unidos atacou o Afeganistão lá atrás, né, e o Iraque, coisa e tal, e destruiu o Al-Qaeda, a gente teve uma diminuição de ataques terroristas. Então, eu acho que a gente não vai ter esse problema, mas pode ser que existam de fato. Isso é uma outra consequência que pode ter, né? No final das contas, o bombardeio dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã é um movimento sem precedentes que reestabelece a força americana e reestabelece a paz no mundo. Eu acho que a gente amanheceu hoje muito melhor do que estávamos ontem. Vamos ver, vamos acompanhar, continuar acompanhando as coisas. Ainda vai haver ataque, ninguém não está livre de perigo, ainda vai ter ataques iranianos contra bases americanas, contra Israel. Infelizmente, Israel está preparado para isso. E vamos acompanhar todos os dias aqui esses acontecimentos, como a gente tem feito desde o dia 7 de outubro de 2023. E vamos torcer para um mundo melhor. Eu acho que a gente está mais perto de um mundo melhor hoje. Não chegamos lá ainda, mas estamos mais perto disso, tá? E, de novo, para ver mais detalhes de alto nível sobre os desdobramentos desse ataque americano, o link do vídeo lá no Ancapsu está na descrição desse vídeo. E o vídeo da Ucrânia vai sair um pouquinho mais tarde, um pouquinho atrasado, mas vai sair hoje também. Tem coisas importantes na Ucrânia também hoje, mais ataques ucranianos contra a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.